Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Não, final de semana mais curto, mais enxuto de jogos do Campeonato Brasileiro, muito bem dividido entre 5 jogos no sábado e 5 jogos no domingo, 6 jogos nessa segunda-feira, então vídeo mais cedo para vocês, né? Vídeo de análise dessa 10ª rodada que rendeu bons jogos, né, pra gente analisar, jogos com bastante conteúdo pra gente estar abordando aqui nesse vídeo que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Seja muito bem-vindo na Rede com Todaro se você está vindo aqui pela primeira vez. Eu sou Gabriel Todaro e aqui na Rede com Todaro a gente sempre traz uma análise bem bacana das principais equipes do futebol brasileiro, né? Seja elas disputando qualquer que for a competição. Competição nacional, competição internacional, a gente traz aqui. Fechou? Ó, devidas às proporções, siga aqui, vai, ajuda nós, fechou? Siga, curte, faz o que você quiser aí e ajuda a gente, tá? Ó, vamos conversar então pelos jogos, né, de sábado, que foi uma rodada bem mediana, vai, no sábado, porque tivemos 4 empates, apenas o Botafogo venceu no sábado, né, e o sábado começou com um empate entre Curitiba e Santos, né, em 0-0, poupa tempo. Mas foi um jogo muito fraco, cara, assim, de criatividades. As poucas chances criadas na partida foram por parte do Curitiba. E se não fosse uma excelente intervenção, mais uma, né, do João Paulo, e olha quanto tempo a gente está falando isso aqui, né? Há quanto tempo a gente não está falando de excelentes partidas do João Paulo defendendo a camisa do Santos, né? Se a gente for contar aí, talvez, sei lá, desde 2021, né, que o Santos estava entre o John e ele, e o John foi embora, machucou, e aí o goleiro do Santos acabou assumindo, né, a titularidade, e desde então não saiu mais. A gente vai até falar do John um pouco mais pra frente. Mas ele assumiu a braçadeira de capitão, assumiu esse protagonismo no time do Santos, que todo time começa com um bom goleiro, né? O problema é que o Santos só tem um bom goleiro, né? O time não consegue criar jogadas, não consegue ter movimentação no ataque, que é um ataque muito leve, né? Se a gente pensar com o Marcos Leonardo, o Ângelo, o Lucas Lima, né? É um ataque que movimenta bastante, que tem boa qualidade no passe, na finalização. Mas está faltando essa criatividade. Empate amargo para o Santos, né? Porque eu acho que se tratando de projeção futura para o Campeonato Brasileiro, esse empate não ajuda em nada o Santos. Era um adversário completamente acessível de uma vitória fora de casa. E pensando em projeção, como eu falei, né? O Coritiba e Santos provavelmente vão brigar pela mesma coisa no Campeonato Brasileiro. E aí fica a critério de vocês a interpretação do que eles vão brigar. Também candidatos a brigarem pela mesma coisa no Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu a equipe do Cuiabá, né, que era até então um jogo de 6 pontos, né, o Cuiabá está um pouco à frente do Corinthians na tabela, acabou quase se tornando um jogo de desespero do Corinthians, né? O Cuiabá saiu na frente com o gol do Davidson logo no comecinho da segunda etapa, e o Corinthians só foi empatar no final com o gol do Juan, faltando aí 9 minutos para acabar o jogo, o Corinthians conseguiu o empate. Foi um jogo bom do Corinthians no primeiro tempo, né? Óbvio que faltou também criatividade, principalmente depois da lesão. Tomara que não seja uma lesão tão séria do Renato, né? Que ele possa voltar e contribuir, pelo menos nessa última temporada aqui, com o time do Corinthians, né? Porque o Corinthians vai precisar muito dele ao longo dessa temporada, porque sem ele o time não tem criatividade, não tem coragem, não tem autoestima, não tem nada. A gente viu isso nos últimos jogos que ficou sem ele, né? Enfim, eu acho que o Corinthians se complica perdendo esses pontos importantes para o Cuiabá em casa. O Cuiabá é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, mas ficou faltando, né, cara? Acho que faltou o Corinthians se impor, o Corinthians ir para cima e dominar a equipe do Cuiabá, e no segundo tempo passou um sufoco desnecessário, né? Vamos combinar que foi desnecessário esse empate em casa. Também quem empatou em casa, e também se complica, mas foi contra uma boa equipe, né, que foi o Atlético Mineiro empatando com o Red Bull Bragantino, né, com Braga. O Paulinho fez o primeiro gol do jogo logo no comecinho, né, aos 17 minutos, e também na sequência, digamos, né, mas ainda foi na primeira etapa, o Eduardo Sacha empatou a parada. Foi um jogo muito movimentado, um jogo aberto, com as duas equipes buscando a vitória o tempo todo, ao contrário dos dois últimos jogos que eu comentei, né, do Coritiba e Santos e Corinthians e Cuiabá. Esse foi um jogo muito movimentado que não merecia ter terminado com empate. Apesar do equilíbrio, que aí fica o meu voto para ter terminado com empate. Esse empate, inclusive, acabou culminando na demissão do Eduardo Cudê do comando do Atlético Mineiro. Fala-se muito em Tite, fala-se em Galhardo, mas eu acho que a realidade do Atlético está um pouco mais embaixo, né? Um pouco mais em conta
nesse momento. Pelo menos para encerrar essa temporada que, assim como a passada, que não foi uma temporada boa para o Atlético, foi uma temporada muito fraca para o Galão, essa temporada já começa um pouco mais preocupante, né? O Atlético vai terminar essa temporada muito provavelmente apenas com um título do Campeonato Mineiro, que é muito pouco para um time que a gente tem essa projeção grande, né? Com alto investimento, com jogadores com salário muito alto, com a Arena MRV para lançar aí nos próximos dias. Enfim, empate amargo para o Galo, que perde pontos em casa para uma equipe chata, né? O Bragantino é uma equipe muito chata quando joga como visitante. Mais um empate, o último empate do sábado foi entre Bahia e Cruzeiro, né? O Bahia saiu na frente com o Kaique, o Cruzeiro virou com Bruno Rodrigues e Wesley, mas na segunda etapa o Esquadrão de Aço empatou com o Arthur Salles. Novamente, eram dois times que não venciam há bastante tempo, né? Acho que o Cruzeiro há 5 e o Bahia 6 jogos, e só deu mais jogos aí para essa soma, né? O Cruzeiro agora não vence a 6 e o Bahia não vence a 7. Mas assim, não deu, cara. Ficou no empate, foi um jogo, apesar de muitos gols, foi um jogo de pouca criatividade. Por muito, assim, muita falta de criatividade do Cruzeiro mesmo, que era o grande favorito para vencer essa partida. Fica no empate, é um empate melhor para o Cruzeiro do que para o Bahia, né, que perde pontos em casa contra uma equipe que vai brigar pela permanência da Série A, né, a priori, depois que conquistar os 45 pontos mágicos pode pensar em outra coisa, mas o Bahia perde pontos contra um concorrente direto aí, principalmente nos jogos em casa. Fechando a rodada do sábado, o Botafogo recebeu a equipe do Fortaleza, que é um time muito chato, já fez partidas muito difíceis no Campeonato Brasileiro, 4-0, 4-2, né, quer dizer, no Fluminense, 4-2, 4-1, enfim, ganhou de 4 do Fluminense. Agora vence, o Botafogo consegue vencer com 2 gols do Tiquinho Soares, nadando muito na boa fase do seu centroavante. Foi um jogo assim que não teve muita criatividade por parte do Fortaleza. O Fortaleza não foi tanto para o ataque quanto eu esperava, né? Eu achei que, assim como as outras equipes que jogaram nesse sábado, faltou muita criatividade para o Fortaleza, muita movimentação na frente que faltou, né? E qualidade mesmo. Eu, sendo bem sincero, faltou qualidade ali no meio de campo e ataque da equipe do Leão do Pici. Na defesa, bateram um pouco de cabeça, né? O pênalti que foi marcado com uma mão do Tite ali foi muito infantil, muito juvenil mesmo. E o Tiquinho cobrou, né? O João Ricardo acabou fazendo defesa, mas no rebote o Tiquinho converteu novamente. Após uma estabanada ali do Lucero, o Tiquinho acabou convertendo o seu segundo gol na partida. Que fase, cara? É uma fase muito interessante do Botafogo, principalmente em casa, né? Onde tem um novo gramado sintético no Newton Santos. E assim, é uma equipe que está com uma regularidade absurda nos jogos dentro de casa, mas vem vacilando bastante fora de sua casa. A gente sabe que para um campeão brasileiro essa média não é tão interessante, né? E pensar que vamos ter Botafogo e Palmeiras e Botafogo, né? O líder contra o vice-líder, fora de casa para o Botafogo, no caso, em São Paulo. Vamos ver, cara, vamos ver como que vai ser esse jogo. Promete ser um jogo muito interessante, né? Na volta, né? Depois dos 10 dias de paralisação das datas FIFA. Da data FIFA. Vamos ver, cara. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante no próximo jogo, né? Esse jogo já foi interessante no sábado contra o Fortaleza. Mas, cara, um belo jogo do Botafogo, tá? Um bom jogo mesmo, ofensivo do Fogão. Vamos falar agora dos jogos de domingo? Domingo começou com um empate, olha só. 10 jogos, 5 empates. Quer dizer, 6 jogos por enquanto, 5 empates. Vamos nessa conta. O Wellington Paulista, Danilo Avelar fizeram os últimos gols do jogo e os gols do América, né? O Atlético Paranaense abriu 2-0 e o América conseguiu um empate na reta final. Vitor Roque e Christian fizeram os gols do Furacão. O Atlético Paranaense tem 2 versões. Um time extremamente ofensivo que consegue dominar o adversário, jogar muito bem, que inclusive está sendo um time, parece, mais comum, né? Visto nas Copas Libertadores e Copa do Brasil. E um time retranqueiro que não consegue dominar o adversário, que dá muitos espaços e acaba levando muitos gols, né? E esse é o time do Campeonato Brasileiro do Atlético Paranaense. O Atlético está tomando muitos gols na edição nacional. É uma das piores defesas do campeonato. E leva 2 gols assim na reta final e 2 gols muito juvenis também do América. O pênalti, muito juvenil, né? Marcado ali pelo Canóbio, né? O Canóbio foi ali com a mão um pouco mais fora do corpo e foi assinalada a penalidade. E no segundo tempo, o gol de cabeça
do Danilo Avelar. Vacilo da zaga do Atlético, que é uma boa zaga, uma zaga com uma estatura muito alta, e tomar o gol de cabeça, cara, é piada. Mas enfim, o Atlético não conseguiu segurar essa vitória. Era uma vitória importante contra um adversário chato, que é o América, apesar da posição estar abaixo, né? Tá na zona de rebaixamento. É um adversário muito chato de você jogar fora de casa, mas o Atlético vinha com um excelente resultado de 2-0, mas acaba levando um empate e volta com um pontinho só pro Paraná. Fica esse gostinho de amargo de derrota pro Atlético, um gostinho assim, tipo, pô, se tivesse mais uns minutinhos de acréscimo, talvez o América poderia ter virado. No Morumbi, o São Paulo perdeu pro Palmeiras, ou o Palmeiras venceu o São Paulo, fica a seu critério aí essa frase. Eu prefiro dizer que o Palmeiras venceu o São Paulo. Nadando contra aí o que muita gente está falando, que o Palmeiras venceu com 2 gols, com 2 vacilos do Arboleda, eu não concordo. Eu acho que o Palmeiras criou oportunidades para fazer mais gols. Óbvio que o Arboleda participou dos lances cruciais da partida, mas analisar que foi o Arboleda, foi por conta do Arboleda, foi por conta da zaga do São Paulo, a saída de jogo do São Paulo, é uma análise muito pobre de um jogo muito rico, cara. Palmeiras e São Paulo fizeram um excelente clássico no Morumbi. Engana-se quem fala que o primeiro tempo foi muito morno, foi de muita marcação, foi de muito nó tático dos dois técnicos. Eu acho que, apesar do gol do Gabriel Menino, né, um golaço do Gabriel Menino na primeira etapa, foi uma excelente partida das duas equipes no primeiro tempo. Né, das duas equipes se marcando, conseguindo anular as principais ações. As ações do São Paulo pelo meio foram muito bem anuladas pela equipe do Palmeiras, que não vinha jogando bem pelo meio de campo, né? Vinha dando muitos espaços na faixa central do campo. E por parte do São Paulo anulou muito bem as jogadas do Palmeiras pelos lados. E aí obrigou o São Paulo a criar jogadas pelos lados e o Palmeiras pelo meio. Né? E aí foi pelo meio que saiu o primeiro gol e saiu outras oportunidades também na primeira etapa. E o São Paulo pela lateral do campo, né? Foi pela lateral do campo que teve o chute do Luciano, que foi a única finalização no gol do São Paulo em todo o primeiro tempo, né? Teve alguns cruzamentos perigosos do São Paulo. Mas, cara, é interessante. Né? Você que acompanha aqui na Rede Contodário, você sabe que minha opinião mudou bastante conforme o São Paulo mudou de técnico também, né? E é muito interessante a gente ver isso, né? O São Paulo do Rogério Ceni era muita bola na área, muita bola levantada na área, e o São Paulo do Dorival Júnior consegue trabalhar melhor essa bola. Né? Apesar dos jogadores do São Paulo não terem tanta qualidade quanto a função que o Dorival coloca exige, é óbvio que o time do São Paulo consegue trabalhar muito bem a bola e chegar com perigo, às vezes, ao gol do Palmeiras. Chegou, né? Com perigo ao gol do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras praticamente controlou as ações, se defendeu, retraiu no campo de defesa e ficou esperando o contra-ataque perfeito surgir. Isso surgiu na reta final do jogo, num vacilo, obviamente, do Arboleda. Não se pode não se pode brincar daquele jeito, né? Querer dar chapéu em atacante com o time perdendo, indo dentro de casa, na reta final do jogo, entendeu? Deu sopa pro azar, cara. Deu sopa pro azar, a bola, o Breno Lopes disputa a bola com ele, consegue o toque pro Hendrick, né, que sai cara a cara com o Rafael e faz uma bela finalização. Um chute muito forte. Vitória do Palmeiras, eu acho que vitória de um time que está mais preparado, que está mais qualificado, um time que tem um bom treinador, né? Os dois times hoje têm bons treinadores, mas o Abel à frente do Palmeiras consegue lidar melhor com as adversidades do jogo. Tá? Eu acho que o Palmeiras conseguiu se tornar melhor assim conforme o jogo vai passando, cara. É impressionante como esse time te passa a segurança de que, tipo, hoje o adversário pode fazer o que quiser, que não vai sair com gol, não vai conseguir reverter, não vai conseguir empatar. E tava tendo essa tarde aí de domingo, pelo menos, a equipe do São Paulo, que foi volto a repetir, muito bem anulada pela equipe do Palmeiras, tá? Apesar dos espaços que acabaram tendo no segundo tempo, muito pela entrada do Jailson no lugar do Naves, né, que jogou improvisado, o Palmeiras conseguiu anular muito bem as ações do São Paulo nesse jogo. Vitória merecida, vitória com V maiúsculo, de uma vitória num clássico aí histórico pro Palmeiras e pro São Paulo. Que isso marque um pouquinho aí o divisor de águas na história do São Paulo, tá? Esse jogo de domingo. O Internacional recebeu a equipe do Vasco também no domingo e tivemos apenas um tempo de jogo, né? O segundo tempo foram de algumas oportunidades, principalmente com o Piton, com uma excelente defesa do João Paulo, que não ficou parado, brincadeira. Que o João Paulo fez uma excelente intervenção, conseguiu fazer uma milagrosa defesa no segundo tempo e conseguiu aí praticamente permanecer com a vitória com o Internacional, cara. Se não fosse o John
provavelmente o Inter não sairia vitorioso novamente, né, cara? Se a gente for parar pra pensar que o Inter já tomou de gol de empate na reta final do jogo, cara, é brincadeira. O Inter abriu, vamos lá, roteiro que já tá acontecendo aqui já há muito tempo. O Inter abriu 2-0 com Rômulo e Wanderson, 15 minutos de jogo. 2-0 pro Inter, tá? Vamos lembrar do Atlético Paranaense. Mas nem precisa muito, né? O Inter, só os titulares já cansam por si só. O Rayan fez o gol do Vasco, né? Com 30 minutos, 29 minutos do primeiro tempo. Aí o Inter falou, cansei, não quero mais jogar. Recuou o time, deu mais espaço pro Vasco trabalhar a bola, chegar com perigo, né, ao seu gol. E não tomou o gol de empate por conta do milagre do John, né, na finalização, praticamente queima-roupa ali do Piton. Óbvio, né, que o lateral do Vasco poderia ter feito escolha melhor no lance, mas não tira o mérito do John de ter feito uma milagrosa defesa. Dito isso, novamente o Inter sofre para garantir uma vitória contra um adversário muito fragilizado, que é o Vasco. Até a janela de julho, né, final de junho e julho, o Vasco vai penar muito no Campeonato Brasileiro. Tem a vitória contra o Atlético da primeira rodada e depois só empates ou derrotas. Então é muito perigosa essa campanha que o Vasco vem fazendo na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, o panorama para a equipe é mesmo brigar para não cair e vencer o máximo de jogos possíveis em São Januário. E tomara que a equipe foque em jogar em São Januário e não no Maracanã, que é onde a equipe consegue jogar melhor. Também no domingo tivemos a vitória com V maiúsculo, só que com um asterisco do Flamengo em cima do Grêmio, né? O Flamengo venceu por 3-0, né? Gols de Everton, Pedro e Bruno Henrique. Everton, no caso, o Cebolinha, né? Lei do ex. Mas por que asterisco, Todaro? Porque, cara, eu não acho que o Flamengo foi tão dominante como o Palmeiras foi contra o São Paulo. A gente falou com as duas vitórias com V maiúsculo, né? Eu senti isso. Eu senti que o Flamengo deu muito espaço pro Grêmio trabalhar o seu jogo. Muitas oportunidades apareceram pro Grêmio na reta final. Né? O Grêmio só não empatou por conta de detalhe, né? Por talvez uma mínima falta de capricho, porque eu não consigo achar outra explicação, porque foram muitas oportunidades que o Grêmio criou, com Soares, com Bitelo, com o Villa Sante, com todos os atacantes possíveis que o Grêmio estava em campo. E, cara, é brincadeira, assim, o Soares teve uma finalização que bateu nas duas traves, né? Bateu pela parte de dentro da trave esquerda e depois pela parte de fora da trave direita e acabou saindo do gol do Matheus Cunha, que não fez uma partida espetacular, apesar de defesas muito importantes. Mas eu falo assim, tipo, se a gente comparar o que o John fez no Beira-Rio com o que o Matheus Cunha fez no Maracanã, tem uma diferença ali, né? Vamos combinar. Mas enfim, eu acho que, cara, o Flamengo não teve essa partida espetacular quanto as pessoas estão pregando, tá? O Flamengo fez um gol no primeiro tempo, fez um gol no meio do segundo tempo e tomou sufoco até o terceiro gol. Basicamente foi isso. O Grêmio foi melhor assim que o Flamengo em toda a segunda etapa e pra mim merecia o empate. Só que no futebol não tem muito isso de merecimento, né? Tu tem a conquista, tu tem às vezes a noite que é dia e o dia que é noite, né? E hoje, esse domingo pro Grêmio aí vai ser uma noite. Um dia, né? Porque começou de noite. Enfim, estamos me enrolando aqui. Mas o Grêmio foi derrotado no Maracanã no detalhe, cara. No detalhe mesmo. Teve uma bola na reta final que o Villa Sante, se eu não me engano, o Vina, tenta uma finalização assim de voleio, o Davi Luiz coloca a cabeça na bola e consegue fazer o desarme, sabe? É bizarro, assim, coisas desse tipo que aconteceram no Maracanã. Mas assim, cara, 3-0, não dá pra dizer que não foi merecida a vitória do Flamengo também, cara. O Flamengo conseguiu jogar não bem, mas conseguiu fazer o suficiente aí para vencer o Grêmio por 3-0. Sofreu, viu? Mas fez o suficiente para vencer. E como uma rodada que começa com 4 empates em 5 jogos, em 6 tem 5 empates, óbvio que vai finalizar com um empate, né? Goiás empatou com o Fluminense em Goiânia, né, em 2-2. Matheus Peixoto e Alesso fizeram os gols do Esmeraldino. Cano e Lima fizeram os gols do Flusão. Cara, foi uma partida bem mediana para ruim do Fluminense, né? Uma partida bem mediana para ruim mesmo, assim. Mediana para ruim. Foi muito fraco a partida ofensiva, defensiva do Fluminense, o meio de campo praticamente inexistente. As alterações que o Diniz fez ao longo da partida não surtiram efeito nenhum, pelo contrário, só complicaram mais ainda a vida do Fluminense, que voltou a dar muito espaço pro Goiás, cara. E pensar que, tipo assim,
O Palmeiras venceu por 5-0 o Goiás em Goiânia, né? E eu falei no vídeo na semana que era uma vitória importante para o Palmeiras, que o Goiás provavelmente tiraria muitos pontos de equipes que fossem jogar no Ralé Pinheiro. E a gente projetou no começo do Campeonato Brasileiro, voltando um pouco mais atrás, que Fluminense, Flamengo e Palmeiras brigariam pelo título do Campeonato Brasileiro. O Fluminense perde pontos importantíssimos para o Goiás em Goiânia. Fica aí a minha análise para vocês, minha reflexão para vocês. Que eu falo, cara, existem estádios que são cruciais para um time ser campeão brasileiro. Né? A gente fala do Morumbi, a gente fala do Ralé Pinheiro em Goiânia, a gente pode falar do Mineirão, pode falar do Maracanã, pode falar da Arena da Baixada. Enfim, muitos estádios que são importantes para uma campanha de campeão brasileiro, né? E talvez esses detalhes podem fazer a diferença lá na 37ª, 36ª rodada desse Campeonato Brasileiro. Fechamos, meus queridos, uma rodada com bastante gols, né? Tivemos muitos gols nessa rodada, praticamente todo o jogo, tirando o jogo do Santos, obviamente, porque, enfim, os dois piores ataques jogaram nessa partida. Praticamente toda a partida teve um gol, né? E é muito interessante isso. O futebol brasileiro tá tendo muito espaço, cara. É um futebol maravilhoso. É isso. Meus queridos, essa semana vamos ter 10 dias aí sem jogo do Campeonato Brasileiro, sem qualquer jogo dos times brasileiros, porque vamos ter data FIFA, né? Como eu falei lá no começo do vídeo. Então eu vou trazer um vídeo provavelmente no meio da semana analisando a convocação, né? O Nino foi cortado hoje, por exemplo. Então eu vou pegar toda a convocação, né, do Ramon e vou analisar com vocês, debater alguns nomes, projetar como vão ser esses dois jogos, que provavelmente vão ser de muitos testes. E aí o jogo vai ser no sábado, né? No domingo eu trago um vídeo de análise do jogo. O outro jogo vai ser na terça-feira, então no domingo eu vou trazer um vídeo, na terça tem o jogo, na quarta eu trago o vídeo já e quarta-feira já começa... Não, na terça-feira eu vou trazer esse vídeo do jogo, né? Porque quarta-feira já começa o Campeonato Brasileiro novamente. É isso, meus queridos. Agradeço a presença de vocês até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.